Nós estamos na 7ª lição do trimestre e nós estamos estudando nesse trimestre a promessa, a aliança eterna de Deus. E nessa semana, o autor trouxe o título Aliança no Monte Sinai. Então, essa semana, nós vimos que Deus utilizou imagem para descrever o seu relacionamento com Israel. Vimos também como as histórias do Êxodo e do Sinai, como elas semelham, né, são para a salvação pessoal. E nós descobrimos também qual é a função da lei na aliança no Sinai. Vamos ler o verso áureo em Êxodo 19, versículo 4? Podemos ler? Êxodo 19, versículo 4. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios? Como levei vocês sobre asas de águia e trouxe para perto de mim? Amém? Amém. Por que a Bíblia descreve uma ilustração de uma ave imponente, que é a águia? Ela é trazida nesse contexto como um símbolo de Deus. Posso falar? Bom dia, irmãos. Estava comentando aqui essa semana de todos os animais, de todas as aves, comparando a educação, o aprendizado que dá aos filhos, a águia, para mim, é a mais bela em todos os sentidos, né? Eu acho que representa muito bem essa ilustração do cuidado e amor de Deus. A regeneração da águia quando idosa, quando ela tem os seus bebês, ela leva... quando tem que ensinar a voar, leva no mais alto das montanhas, solta eles, quando vê que está em perigo, sobrevoa por baixo, carrega esses bebês, esses filhotes em suas asas, até que eles assumam, né, o aprendizado total. Então, eu acho que representa muito bem o cuidado e o amor de Deus. A águia era conhecida por sua devoção incomum aos seus filhotes. Também vivia no topo da montanha. Vive no topo das montanhas. Ao ensinar a sua cria a voar, ela as levava nas costas às grandes alturas, sobre as planícies do Sinai, então as soltava nas profundezas. Se a avezinha ainda era muito jovem e ensinou a voar, a águia-mãe mergulhava por baixo dela e tomava nas costas e voava de volta para o ninho no penhasco acima. E foi assim que disse Deus: eu os tirei do Egito para mim mesmo. Muito interessante, né? A ilustração, que é o comparativo, né, da águia e as suas asas. Alguns de vocês são mães, são pais. Alguém de vocês já usou essa frase? Não mexa com os meus. Já sabe, né? Se mexe com os meus, não vai ser fácil. Nós vemos aí um Deus extremamente zeloso, cuidadoso, amoroso com as suas crias, com a sua criação. Luiz, já tá aí. Opa. Como é que tá indo aí? Não, tá tudo certo, nada resolvido. Eu acho bem interessante justamente que Deus ele usa em dois momentos a figura de aves, né? E aves tão distintas. Nesse primeiro momento do Êxodo, ele coloca a figura da águia, né? Como vocês bem disseram. E aí a gente, quando olha a vida cristã, né? A gente vê justamente Deus conduzindo cada um dos passos
Porque no final das contas, Deus ele quer que a gente voe. E voe alto, não é esse voo raso, né, da galinha, como a gente costuma ver, né? Deus ele quer nos ver voando como águia. E aí é justamente nesse aprendizado, né, nessa metodologia que a águia utiliza para ensinar o seu filhote a voar, que a gente enxerga justamente o conduzir de Deus na nossa vida. Que ele deixa que as turbulências, né, aconteçam para que gere um aprendizado. No final das contas, Deus tem sempre o objetivo de nos ensinar alguma coisa. Mas aí é interessante que, se em um momento ele utiliza a águia, que tem essa característica toda diferenciada, em outro momento ele utiliza aquela figura da galinha, que ele quer que ajunte ali debaixo das asas como proteção. Talvez uma proteção até mais terna do que a própria águia, né? E é justamente isso que Deus ele quer fazer conosco, e ele estava querendo demonstrar para o povo ali, né? O cuidado todo que ele teve. E quando a gente olha justamente a história toda do Êxodo, né? É um convite que a gente faz, inclusive, a todos os irmãos que justamente se atentem ali a estudar o livro do Êxodo, ver todas as situações que o povo passou ali no deserto, como que Deus conduziu. A gente fala, Moisés, ele é um cara diferenciado, porque para aguentar o que ele aguentou, só sendo um homem de Deus mesmo, né? E aí a gente vê realmente essa figura interessante. E também a primeira ilustração, que a questão do menino ali, que em casa tinha essa questão, né, de tomar o leite ali, ter uma limitação ao tomar um copo de leite, e até que ponto ele poderia ir quando ele foi para um hospital, ele tinha um copo inteiro à disposição dele, né? A gente costuma brincar, né? Hoje a gente vai tomar um refrigerante, né? A gente compra um de 2 litros e a gente toma bastante. Antigamente a gente comprava uma tubaína, né? Quem aí é da época da tubaína, a gente comprava aquela tubaína e a família inteira tomava, né? A gente fala assim, nossa, como, né? E aí tem essa ilustração da questão do leite, e que justamente, às vezes, nós queremos nos limitar, e aí entra a figura da lei, né? Como limitador, como algo que nos prende, nos limita. E quando que, na verdade, Deus ele quer que a gente se esbalde, Deus ele quer que a gente se inunde da presença dele, né? É esse o objetivo, né? Nessa ilustração inicial. Com licença. Luiz? Pois não, Elias? Olha, é uma coisa surpreendente. Que eu nunca pensei em estar nessa função. Eu estou vendo os dois juntos, está melhor que Tubaína. Não tem jeito, não tem como chegar aos pés de vocês como instrutor da lição. Não tem condição. É isso. Não, Luiz, não, Elias, menos. Você é um grande articulador aí, tranquilo. Não, eu fico mais na sonoplastia aqui. Ô, Luiz, só fazer ainda um comentário sobre a águia. Eu não vi, eu deveria ter visto isso, o tamanho, a dimensão da asa da águia. Deve ser algo muito imenso, muito grande. Porque para ela fazer esse voo do alto de um penhasco e soltar um filhote, e o filhote tem dificuldade, né? Porque é o primeiro momento dele de tentar voar, ela faz um voo rasante e apara esse filhote em pleno ar. E de uma grande altura, porque ela tirou esse filhote de uma grande altura. E as asas apara esse filhote. E ela, segundo os entendidos, fala que ela faz isso várias vezes. O que eu percebo aí nessa ilustração, eu não sei se é consciente ou não, mas parece que há uma grande confiança na águia-mãe.
E que Deus deu essa ilustração, olha, eu vou fazer isso, mas tenha confiança em mim, acredite em mim, que eu vou estar junto com vocês, em qualquer circunstância. Eu trago isso para o nosso ritmo de vida cristã, e diante das circunstâncias adversas, nós precisamos exercitar como esse filhote da águia, sabendo que Deus está por trás. Ele está observando. Como o salmista Davi, ele escreve em um dos seus salmos, aquele que criou o olho, porventura não verá. Então, parece que nós temos uma dificuldade em fazer esse exercício de confiança. Quando nós temos essa plena confiança que Deus está nos acompanhando, qualquer grau de circunstância, muda muito. E foi exatamente isso que Deus colocou para o povo de Israel naquele momento. É isso, Luiz. Perfeito. Jeremias, uma ex-chefe minha, uma vez ela viajou para o Peru, se eu não me engano. Foi para o Peru. E aí leio que o pessoal faz nas montanhas lá para ver o côndor. E pelo que tinham falado, né, o côndor, por exemplo, a envergadura da asa do côndor era em torno de 4 metros. Oxi! Em um momento que ele abria as asas, né? Eu imagino que a águia seja mais ou menos similar, se não for até maior. Então, para a gente ter uma ideia, né, da envergadura, né? Luiz? Pois não, vamos lá. Posso contribuir rapidamente? Pois não. Eu acabei de pesquisar aqui a curiosidade do irmão Jeremias, a águia de asas abertas, a águia já formada, com a sua formação, né? Ela dá numa envergadura de 2 metros. É muita coisa, é grande. De asas abertas. É bem... Só uma contribuição. Por aí você imagina, capaz de carregar todos os bebezinhos quando estão aprendendo a voar. Eu queria também fazer um comentário sobre a águia. Não sei se vocês recordam qual que é o desenho da bandeira do nosso clube de desbravadores, do Mensageiros do Advento. É uma águia também, né? Eu lembro quando a gente fez a bandeira, a ideia era que a águia voa alto, muito alto. Então, a ideia é a gente voar alto realmente, né? Eu acredito que Deus, ele também sempre quis que o povo de Israel voasse alto, ele quer que a gente voe alto também, e ele também, ele com asas como águia, ele tem uma total proteção ao seu povo, né? E o cuidado também. E dentro do contexto da lição sobre a aliança no Sinai, que foi entregue ali as tábuas dos 10 mandamentos, através dos seus mandamentos, ele cuida, ele protege. Eu acho que tá totalmente relacionada aí essa questão que ele mesmo fala em Êxodo 19:4, sobre asas de águia. Ele trouxe seu povo do Egito, ele salvou o seu povo, né? Então, com muita força, com muito poder, e para o povo voar alto realmente. Posso, Luiz? Por favor. Complementando, aproveitando o comentário do Marcos, águia, né? Proteção, poder, como o Marcos diz, voar alto. E esse símbolo da águia fez parte da simbologia de vários poderes, né? Roma, representado pela águia,
trazendo mais perto de nós, a Alemanha, na segunda, no momento de Hitler, Estados Unidos. Então, é uma coisa que simboliza poder, voar alto. E era esse o plano de Deus para o seu povo, né? Que eles tivessem um governo que teocrático, né? Deus como líder maior. E era essa a proposta de Deus para o seu povo. Interessante que muitos países, até hoje, têm a águia, né? Como símbolo central. Trazendo para nós, que é o Israel espiritual, como é que nós nos apropriaríamos desse símbolo, dessa promessa de Deus, né? Que está em Isaías, né? Essa confiança, como o Nelson falou, em Deus. Independente do que acontecer, Deus quer que nós o quê? Confiemos nele. As promessas dele, né? Voarmos como águia, né? Isso não quer dizer que eu vou ter tudo que eu quero, voar como a águia, eu vou ter poder, prosperidade em tudo. Não é isso, né? É confiar que, apesar de qualquer circunstância, nós vamos ter o quê? O poder de Deus para enfrentar, né? Estarmos acima das dificuldades. É isso que Deus propõe para nós. Se confiarmos, né? Sim, isso está em Isaías 40:31, né? Fui buscar aqui agora a referência, né? Quando justamente fala ali dos jovens, né? Mas ele fala também, os que esperam no Senhor voarão, subirão como asas, como águias, né? Isso é realmente que Deus quer, né? Deus nos quer voando alto, não é voando baixo, não é se contentando com migalhas, né? Ele quer realmente que nós estejamos lá em cima. Deixa eu até aproveitar deixa eu espelhar aqui minha tela. O Marcão falou de uma questão aí da lei, eu até me lembrei de uma chargezinha que tem, vocês vão visualizar aí agora. Não sei se vocês estão conseguindo ver, é uma que fala sobre os mandamentos de Deus, né? Tem aí dois homens ali, um fala, eu odeio estar preso pela cerca, eu vou pular. Aí o outro fala, espera, não é uma cerca, é um muro de proteção. Vocês estão conseguindo visualizar aí ou não? Sim. Sim. Ok. Então aqui, né, isso ilustra essa questão que o Marcão falou aí pra gente, né? Bem, vamos voltar aqui. Mais alguém gostaria de comentar sobre essa questão da águia, né, da figura que Deus usa aí, da águia, e também, né, do pai que conduz o seu filho, porque a questão número 1, ela vem nos trazendo os textos que falam justamente da questão do cuidado, né, de pai para filho, ou seja, Deus ele nos mostra desde o início que essa figura, né, não é uma figura isolada de um Deus não apenas soberano, mas isolado, fora da nossa percepção, e Deus ele nos traz essa parte mais próxima, né, da questão do pai conduzindo o seu filho. O Elias queria comentar. Manda aí, Elias. Rapidamente. Então, a visão que eu tenho é assim: o águia pai ou águia mãe, ela tem uma visão de cima. Então, ela vai proteger dos inimigos. E a qualquer momento ela pode descer e interferir, auxiliar o filhote, mas ensinando ele, para ele seguir os caminhos que ele ensina. Isso que é a minha visão, é só isso. Perfeito. Mais alguém? Bem, vamos avançar aqui. Padrão de salvação, né? Vem nos trazendo logo no início aqui, Êxodo capítulo 6, versos 6 e 7. Eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. O que esse texto ele quer dizer? O que se mostra mais evidente nesse texto em termos de ação? A ação parte de quem nesse texto aqui? Deus. Quem vai fazer alguma coisa?
no segundo texto? Porque o Elias falou Deus, mas para que esse padrão de salvação fosse executado, o povo tinha que acreditar e obedecer, senão nada teria acontecido. Luiz, quando falamos de salvação, está se falando em resgate. E se há uma operação de resgate, alguém está numa situação de aflição, de perigo. Então, Deus está atribuindo a si mesmo que ele é o responsável pelo resgate. Ninguém sai da mão forte, com as suas próprias mãos, achando que é pela sua sabedoria, é pela sua força física. Não tem. A Bíblia diz que eu sou o Senhor. Eu tenho cuidado pelo povo. A iniciativa de fazer o resgate é minha. E está muito claro isso. O Deus de Israel é um Deus resgatador. É ele que vai dar o livramento, vai dar a libertação, e ele tem um padrão de salvação. Da mesma forma que com Israel no êxodo, a saída do Egito, é o mesmo padrão que nós temos hoje. É igual. Tudo, o Egito é símbolo da escravidão. O que nós temos hoje da escravidão? A escravidão no pecado. Mas o plano de salvação, o padrão de salvação é um mesmo. É interessante isso. Pessoal, vamos lá, vamos participar, hein? Hoje não se Posso comentar? Opa, por favor, ele uma curiosidade, que eu vou começar com uma curiosidade. O Sinai, ele também é conhecido como montanha que é chamada de Jebel Musa, né? Voltando para a lição lá de segunda, né? Uma questão importante que surge é se a aliança do Monte Sinai é totalmente nova. Em vez de descrevê-la como nova, devemos considerá-la essencialmente uma continuação, uma ampliação e uma particularização das alianças anteriores de Deus, contendo essencialmente o mesmo projeto, propósito, objetivo para a redenção de Israel e da humanidade, e que as alianças anteriores. A aliança do Monte Sinai, a mosaica, era uma aliança baseada em obras. Ela não se destinava a ensinar aos antigos israelitas uma forma de alcançar a retidão ou a justificação mediante os méritos ou esforços humanos para guardar a lei. Como a aliança de Deus fez com Abraão e os seus patriarcas, a aliança do Sinai também é baseada na graça. Sim, ela exige também a obediência, mas a aliança abraâmica também a exige, como também a aliança anterior que Deus fez com Noé. A obediência vinculada às alianças que foram feitas por Deus não é por meio de obter a salvação, ao contrário, a obediência ao modo de vida dos redimidos mediante a graça capacitadora e do poder de Deus. As obrigações ou condições da aliança estabelecida por Deus para os membros da comunidade da aliança simplesmente delineiam o modo de vida dessa comunidade, uma vez que seus membros já experimentaram a redenção, a salvação, a libertação divina. Somente pela graça capacitadora pelo poder de Deus é que esse modo de vida poderia ser vivido tanto antes como agora, e se tentarmos viver dessa maneira unicamente por nosso esforço, não vamos conseguir. Deus não aceita mérito humano em seu plano de redenção. E a seguinte afirmação é digna de ser apreciada. A aliança que Deus fez com seu povo no Sinai deve ser nosso refúgio e defesa. Essa aliança está tanto em vigor hoje como quando o Senhor fez
com o antigo Israel. Finaliza. A irmã Tânia tinha liberado o microfone, acho que a irmã Tânia ia comentar alguma coisa ou não? Luiz, por isso que nós entendemos... Luiz, oi, desculpa, eu só ia complementar o que o Jeremias tinha falado, que tem que haver um resgatador, que eu vi lá, por exemplo, nós podemos abrir a Bíblia em Marcos 10, 45, onde Deus, ali ele coloca, né? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E esse resgatador, a gente sabe que é Jesus, que veio e derramou o seu sangue por cada um de nós. É isso mesmo. Então, eu só queria complementar isso que o Jeremias havia falado, né? Então, eu falei, deixa eu complementar só. Obrigado, Tânia, mas você falou ponto crucial da edição de segunda-feira, porque Israel foi liberto da escravidão do Egito por causa de um resgate quando eles fizeram o sacrifício do cordeiro. Um cordeiro foi morto e do seu sangue foi aspergido o sangue nos batentes, nas umbrais das portas. Então, Deus utilizou mais uma vez a figura do Redentor, porque quando nós lemos lá no Novo Testamento que João apontou para Jesus, diz: eis aí o Cordeiro que salva do pecado. Então, o padrão de salvação sempre vai apontar para Jesus. Assim como foi Israel dentro do Egito, quando teve que fazer o sacrifício do Cordeiro, assim também no Calvário. O resgate veio através do Cordeiro. Porque João diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi muito boa a sua intervenção, Tânia. É isso mesmo. Perfeito. Luiz? Opa, tô aqui. Continue. Tô só aguardando. Não, eu estou falando demais. Não, relaxa. É interessante que, assim, quando a gente olha esse verso base, né, do início da lição, ele fala justamente assim, ele mostra justamente que, primeiro, Deus ele mostra quem ele é. Eu sou o Senhor. É necessário que primeiro nós entendamos isso. E aí depois, ele vem falando uma série de ações. Quem ia tirar o povo do Egito? Ele. Quem ia livrar da escravidão? Ele. Quem ia resgatar? Ele. Quem ia tomar o povo e seria o seu Deus, ou seja, quem demonstraria ali com imenso poder, né, que nenhum outro Deus, nenhuma outra nação, que ninguém poderia de maneira similar demonstrar para eles. Deus faria tudo isso, né, para que eles soubessem, para que eles tivessem certeza que o Senhor, seu Deus, né, o Deus que estava se manifestando a eles é que faria tudo isso. E o detalhe é justamente o seguinte: quando fala aqui da questão da vida de Cristo, né? Porque quando a gente fala da questão do resgate, né? Trazendo para os nossos dias aí uma situação de sequestro, normalmente alguém sequestra alguém porque quer alguma coisa em troca, né? E aí é a questão do resgate, né? A maioria dos sequestros tem como objetivo obter um dinheiro, e aí é necessário que se pague o valor para que seja libertado, então, aquele que está escravizado, enfim, preso, sequestrado, né? E aí a gente vê essa questão, justamente, que Cristo tomou o nosso lugar, pagou o preço para que fôssemos salvos. E é interessante que, justamente assim, quando fala da questão de padrão também, Israel ele precisava fazer uma coisa para demonstrar de que lado eles estavam. O que eles fizeram não foi relevante no sentido de fazer, de transformar algo, de fazer com que algo extraordinário acontecesse por meio deles. Na verdade, eles apenas se identificaram. Eu acredito, eu estou aceitando o que você está nos prometendo. Então, aqui na minha casa, estou marcando aqui os umbrais da minha porta, estou identificando que eu acredito
no que você está me dizendo. Foi a única atitude que eles fizeram. De resto, tudo foi Deus. Da mesma forma, né, a lição até ela faz aqui, ó, no sentido mais verdadeiro da ideia. Somente quando Jesus desceu, quem desceu foi Jesus, não fizemos nada. Viveu, ele viveu a vida dele como precisava, sofreu, ele sofreu, não fomos nós. Morreu, ele morreu e ressuscitou para que pudéssemos ser resgatados. Ou seja, Deus ele faz tudo. É até a lição, a própria lição ela fala, né, até uma relação injusta, porque de tudo ele faz tudo e nós entramos com, ok, eu aceito. É de graça. O que eu preciso fazer? Não, você não precisa fazer. É de graça. Ah, então tá bom. Eu aceito. Eu estou marcando aqui, ó, os umbrais da minha porta, indicando que eu aceito essa promessa que o Senhor está me dando, né? E aí a gente vê realmente essa demonstração enorme do amor de Deus por nós. E aí vamos avançar aqui. Luiz? Êxodo. Opa, pois não, pois não. Posso fazer um comentário? Deve. Você sabe que Deus ele é tão maravilhoso. Deus quer o melhor para nós e é comparado ao amor de uma mãe, um pai por um filho, né? Aliás, é muito maior. Eu fico pensando assim, os planos que eu tenho para o meu filho, que eu tive desde pequeno. Eu sempre pensei, eu quero que o Gustavo faça isso. Eu quero que o Gustavo estude isso. E aí as coisas vão tomando outro rumo, né? Aí os filhos vão crescendo e vão falando, eu não quero isso, mãe. Não, eu não quero dessa forma. E aí há muitas coisas que você vai falando e vai orientando, eles não querem fazer da forma que você orienta. E aí você sabe as consequências já, né? Mas você tem que deixar. E assim, semelhantemente, Deus, ele tem planos muito maiores do que a gente possa imaginar. Deus tem as leis que nos protegem e a gente insiste em querer fazer diferente. E no subconsciente, sabendo que as consequências não serão favoráveis, né? Então, eu fiquei comparando isso e é bem dessa forma, né? Quando um filho, ele não faz aquilo que você está orientando, da mesma forma nós agimos quando a gente não faz o que Deus se propõe a nós, para nossa salvação. Perfeito. Deus ele nos dá o livre-arbítrio, né? Justamente de escolhermos o caminho que nós vamos seguir. Mas ele orienta como nós devemos fazer para que nós tenhamos melhor êxito. Eu achei interessante que eu estava lendo essa semana, o pessoal fala que Deus ele é um Deus que ele nós obedecemos a Deus por duas circunstâncias. Primeira, por medo, porque, não, se você não se converter, você vai morrer, vai pro lago de fogo e não sei o que lá, né? E outra, talvez pela recompensa que a gente vai receber. Ou seja, por medo ou por interesse. É assim que as pessoas querem demonstrar a religião, né? Querem justificar que você não está fazendo algo de maneira natural, digamos assim. Você está indo por esses dois caminhos, ou por medo ou por interesse. E, na verdade, a gente vê assim que, se for levar em consideração tudo o que vem sendo demonstrado para nós, de Deus como Pai, nada disso faz sentido. A própria história, né? E aí a gente vai entrar nessa parte da Aliança do Sinai, aonde chega ali, e quem é que propõe a aliança? É o povo que fala assim, Moisés, a gente está vendo aqui que tem um negócio meio complicado aqui, e a gente entendeu que a gente precisa corrigir alguns caminhos aqui.
É isso que acontece na aliança do Sinai? Não. O que a gente vê? É Deus que propõe, né? É Deus que chega para a gente. É Deus que chega e fala assim, olha, pessoal, eu quero estar no meio de vocês. Eu quero conviver junto com vocês. Eu quero nortear a vida de vocês. Pois não, Elias, você vai comentar aqui? Rapidinho. Na verdade, no começo da história do Êxodo, Deus se lembrou de Israel. Foi assim que começou. Aí Deus começou a interferir. Foi em Israel que foi ouvido. Exatamente. E é interessante que quantas vezes a gente toma a iniciativa das coisas na vida? Vamos pegar aqui um exemplo. Quantas vezes é o pai que vai até o filho para orientar? Ou às vezes o pai ele espera que aconteça alguma coisa para que ele possa falar alguma coisa para o seu filho. Muitas vezes o retardo, né, no agir faz com que você tente contornar algo que já, quando você vai perceber, já está numa situação muito mais grave, né? E aí a gente vê justamente Deus se antecipando a tudo. Deus ele vai lá e fala assim, ó, pera, pessoal, eu quero estar no meio de vocês, eu quero estabelecer aqui um acordo com vocês. Pois não, Elias? Tem uma máxima, não quer dizer que é verdade, que diz assim, se não aprender em casa, vai aprender na rua. É verdade. E aprende da pior forma possível, né? Bem, vamos lá. Voltando à questão aqui de Êxodo 19, que é o princípio, né? Ali, estamos falando do Sinai, então, a hora que o povo chega ali ao Sinai, Deus propõe uma aliança. E qual que é a resposta do povo? O que o povo quis dizer ali para Deus? Qual foi a atitude do povo antes de Deus dar os mandamentos ali, antes de Deus colocar quais eram as condições? Êxodo 19, versos 7 e 8. Alguém pode ler para a gente? Vamos lá, Elias. Bom, o povo, além de reclamar, arranjou um bezerro de ouro. Não, mas Êxodo 19, 7 e 8. O que o povo falou? Como que o povo respondeu para Deus aí ao desejo dele de se relacionar, de ter uma aliança com eles? Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor havia dito. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou as palavras do povo. Olha só, o povo falou, não, o que o Senhor pedir, pode ficar tranquilo, vamos cumprir aqui, ó, a risca. O que o Senhor falar, estamos dispostos a atender. Aí Deus começou com o primeiro, né? Aí fala, então, peraí, vamos colocar aqui, então, a primeira diretriz. Não terás outros deuses diante de mim. Aí já começou a pesar. Aí já começou o povo começou a pensar, nossa, mas a gente vivia no Egito, onde eles adoravam vários deuses. Deus ele já chega, como a gente diz no futebol, né, Jeremias? Já chega dando uma tesoura, né? Dando um carrinho ali para quebrar as pernas do cara. E outra, Luiz, haviam muitos deles que nunca tinham ouvido falar de Deus, que nasceram naquela condição de escravidão e na idolatria egípcia. Exatamente. Era necessário que Deus corrigisse a direção. E logo de cara ele já vem quebrando, né? Ô, Luiz, pois não. Justifica essa ação inicial de Deus para esse povo?
Você imagina um povo escravizado por 400 anos, que só lidou com dureza, com serviço pesado, escravizado de toda a sorte do que é a definição da palavra escravo. Como estava esse povo quando saiu do Egito? É gente embrutecida. É gente que... acho que não tem como comparar isso para trazer uma definição mais clara o como sai esse povo do Egito. É um povo ignorante, um povo totalmente desprovido, desumano. Então, são 400 anos, 4 séculos da dura escravidão, da mão pesada do Egito. Então, a ação inicial de Deus com relação a esse povo, porque, olha só que interessante, os termos que nós lemos na Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E agora não, agora Deus agora está reunindo um povo. Agora ele é um Deus de um povo. Uma congregação foi ali separada, ali no deserto do Sinai. Então, é muito interessante a gente ter essa noção do que era esse povo e por que estava ali acampados no deserto do Sinai. Alguma coisa Deus teria que fazer com aquele povo. Porque os críticos dos 10 mandamentos, Luiz e irmãos, eles têm pouca compreensão dessa questão da aliança no Sinai. Os críticos dos 10 mandamentos, eles, por exemplo, o deserto tem dono, tem propriedade? Alguém é dono do deserto? O Estado. O deserto é terra de ninguém. Quando Deus colocou aquele povo ali no deserto de Sinai, para a gente ler lá em Êxodo 19, verso 4, verso 2, e tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. E ali, pois, se acampou Israel em frente ao monte. Olha só, para os críticos do Sinai, do Monte Sinai, dos 10 mandamentos, Deus não deu a aliança, a lei, em Israel. Não deu. Ele deu lá no deserto. Porque se ele desse essas leis para Israel, em Israel, o Israel podia falar, essa lei é minha, é nossa. Essa lei é para toda a humanidade. Por isso que ela foi dada no deserto. Porque quando nós lemos lá, quando Moisés vai até o Monte Sinai, acontece várias manifestações, manifestações assim sobrenaturais, trovões, relâmpagos, terremoto, foi algo extraordinário que o povo todo assistiu. E o que nós entendemos que o que foi dado no Sinai não foi para toda a humanidade. Porque assim como Israel saiu do Egito, daquele jeito que nós estamos aqui falando, alguns egípcios saíram junto. Imagine nós, os nossos dias, como era a nossa vida antes de conhecer Cristo. A nossa situação de uma pecaminosidade. Então, o que a gente percebe nesse momento, e que eu estou tomando muito tempo, né? Não, pode continuar, Luiz, senão me empolgo aqui. Termina o raciocínio. Sim, é muito bom. Não, olha, Luiz, é assim, o que a gente tem... então fala, Luiz, Elias. Posso? Obrigado. Eu me empolgo.
Então, olha, é muito rico, muito importante o que o senhor disse. Fantástico, porque se a lei fosse dada ao povo enquanto eles estavam escravos no Egito, seria assim, essa é a lei dos escravos, né? E falar em escravos, aqui, no fim de semana, tem uma casa noturna aqui, e põe os alto-falantes para a avenida e fazem um barulho, e toca sempre as mesmas lamentáveis músicas. Acho que no inferno vai ser assim. É uma coisa terrível. Né? Mexe com o juízo de qualquer um. Então, o que acontece? O povo de Israel, eles eram escravos de pai e mãe. Eu penso assim, aquele povo de lá é escravo de pai e mãe, lá na noitada deles lá. Né? Ouvindo aquelas músicas horríveis lá. Uma comparação aqui. Eu digo assim, nada contra por isso que nós estamos dizendo isso. Perdão. Nada contra para quem quer ir para o por inferno, isso que nós estamos enfatizando. Desculpa. É por isso que nós estamos enfatizando essa narrativa, dizendo que a lei no Sinai que foi dada a Israel, foi bom o Elias falar sobre isso, não foi dada lá dentro do Egito, foi dado no deserto. Depois de que acontecimento? Após a libertação, os críticos do Monte Sinai, dos 10 Mandamentos, nós falamos assim, que a lei não salva, a lei foi dada para os salvos, para os libertos. Dá uma grande diferença. Jeremias. Eu não preciso da lei para me salvar. Agora... A lei me serve após a minha salvação. Foi isso que aconteceu exatamente com Israel. Tá certo. Agora deixa eu dar uma apimentada aqui. A aliança de Deus no Sinai foram os 10 mandamentos ou foi o estabelecimento do santuário? Os 10 mandamentos. Eu vou chutar os 3. No deserto, os 10 mandamentos. As 3 alternativas. Os 3? Isso, libertação e santuário. Explica um pouco melhor aí, Elias. Libertação, lei e santuário. Os 3 grandes eventos, né? Que aconteceu. Isso. Olha, se a lei era a aliança de Deus ali com o seu povo, para que era necessário o santuário, então? Um de cada vez, pessoal. Um de cada vez. Não briguem. O santuário prefiguraria a morte de Cristo. Não seria isso? O santuário, ele está dentro da redenção, da salvação. Por meio do santuário, estava ali todo o plano redentivo da salvação. É interessante que o santuário foi estabelecido mais ou menos 3 dias depois que Deus tinha dado os 10 mandamentos, né? Será que ele não confiava que ia obedecer? Pois não. Então, o santuário era a presença de Deus ali, né? Prefigurava a presença de Deus, o famoso presente, né? Com o povo, não era isso? Olha, é interessante justamente o seguinte: o povo vinha de uma situação de escravidão. Nós somos escravos do pecado. Vamos trazer para, né, a aplicação direta. Nós somos escravos do pecado. O povo sabia de fato o que era pecado? O povo tinha noção do que eles faziam de certo e de errado? 400 anos escravos numa terra onde as pessoas ali adoravam outros deuses, faziam uma série de coisas que eram totalmente divergentes daquilo que Deus estabeleceu para o seu povo. Será que eles sabiam de fato o que eles tinham que fazer? Luiz, eles não tinham liberdade. Precisava ser libertos para poder... Por isso que Deus falou, olha, para Faraó, deixa meu povo ir. Deixa meu povo sair. Porque, de fato, você imagina o que era lá dentro do Egito, né? O que foi dentro do Egito. Pois é. E é interessante justamente o seguinte, ó.
Deus, ele foi lá e falou, eu quero ter uma aliança com vocês, eu quero estar junto com vocês, quero conduzir a vida de vocês. Aí eu quero direcionar vocês, eu quero mostrar para vocês aonde as coisas precisam ser corrigidas na vida de vocês. E aí, quando Deus ele estabelece os 10 mandamentos, primeiro ele mostra que ele é um Deus de ordem. Não é de qualquer jeito, não é como eu quero, não é como eu acho que tem que ser. Porque as religiões elas surgiram justamente porque as pessoas acharam que era melhor assim, assado, queimar o filho, oferecer frutas ao invés do cordeiro, e assim por diante, e várias outras coisas. Às vezes ele falou assim, olha, peraí, deixa eu dar uma diretriz para vocês. Ó, vocês têm que fazer A, B, C. E a partir disso, as pessoas entenderam, falaram assim, nossa, a minha natureza vai totalmente contra a isso que Deus está pedindo para mim. Por mais que eu, vamos fazer um para aqui, né? Nós tomamos conhecimento da verdade, vemos o poder de Deus, enxergamos que não podemos viver sem Deus, e aí resolvemos entregar a nossa vida a Deus, fomos lá, nos batizamos e declaramos publicamente que nós estamos junto com Deus e obedeceremos a Deus, fazemos igual o povo de Israel. E aí começa uma nova vida. A página em branco, limpinha, branquinha. Aí a gente começa a olhar os mandamentos e fala assim, Senhor, vai ser meio complicado, porque a minha natureza, por mais... eu aceitei o Senhor. Eu falei que eu vou obedecer o Senhor. E aí a gente começa a enxergar cada vez mais os nossos erros, os nossos pecados. Os 10 mandamentos, no sentido de evidenciar, né? Qual é a função da lei? Como a lição fala, né? Pela lei nós seremos salvos, ou a graça abole então a lei, porque a gente não precisa mais obedecer a nada. Não, na verdade a lei mostra qual é a nossa condição. E essa condição ela só vai ser totalmente liberta, totalmente mudada a partir do momento em que entendemos a parte do santuário. E aí o santuário entra para nos evidenciar. Não é que Deus duvidava que o povo pudesse obedecer, mas ele sabia qual é a condição do povo. Ele pega e fala assim, agora eu quero que vocês entendam que pelos seus próprios esforços, vocês não conseguirão obter nada. Por tudo que nós fazemos, ele é falho, ele não é perfeito. E não temos como apresentar nada perfeito. E aí Deus, ele institui o santuário para que ele possa mostrar o plano da redenção para o povo. Então quer dizer que Deus, ele excluiu a lei dele 3 dias depois que ele deu? Não. Ele simplesmente falou, olha, essa é a minha lei, essa é a minha diretriz de vida. É assim que eu gostaria que vocês vivessem. Mas como eu sei que isso não é possível pela condição humana, pelo pecado que habita dentro de cada um, eu estou dando aqui uma condição para que vocês possam se libertar do pecado, dar o peso do pecado. Não sofram vocês as consequências diretas do pecado, que é a morte. Então a gente coloca aqui o cordeiro, e isso prefigurando a Jesus. Por isso que fala que a aliança do Sinai, ela não se conclui ali, ela não finaliza ali, mas é do que a evidência de algo que aconteceria lá na frente, que seria a vinda de Cristo. Ela só se tornou realidade quando Cristo veio. Luiz, a aliança no Sinai também dá para fazer um paralelo. Assim como foi para toda a humanidade a lei de Deus e a definição do santuário foi também para toda a humanidade, a gente percebe também no paralelo que podemos fazer o que aconteceu no dia do Pentecoste. Porque no dia do Pentecoste, estavam ali em Jerusalém
todas as pessoas vindo de diversos lugares do mundo para a celebração da Páscoa. Então, quando os discípulos foram batizados com o fogo do Espírito Santo, o extraordinário que ocorreu ali naquele cenáculo, que houve trovões, terremotos, houve uma variedade de sinais sobrenaturais, assim como foi também no Monte Sinai, ocorreu também no local onde estavam os discípulos. E eles ali, com o dom do Espírito Santo, batizados, eles puderam, então, proclamar a mensagem para todos os povos que ali estavam, para todas as línguas e nações. Então, há muita relação, há uma relação, o que ocorreu no Monte Sinai e ali no dia do Pentecostes. E que na Israel, naquele Monte Sinai, deveria ser luz para todos os mundos, para todas as pessoas, para todos os agentes. É disso que Deus falou: eu libertei vocês para vocês sejam livres e proclamar essa mensagem a todos. Porque na condição de escravo, vocês não teriam essa condição. Aos discípulos, do mesmo modo, quando nós lemos lá Atos 1, verso 8, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, e serão testemunha tanto em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Então, o mesmo sentido que houve ali na aliança no Sinai, ela é confirmada ali com os discípulos quando estavam reunidos várias pessoas de vários lugares, de outras línguas, de outros povos, né? Então, a gente vê que essa aliança no Sinai é uma aliança permanente. Eu queria também fazer um comentário dentro desse ponto, dessa questão que o Luiz abordou sobre a lei e logo depois o santuário. Igualmente, quando Deus, na criação, ele criou, Deus está além do tempo das coisas. Ele criou o ser humano e pensou, e se o Adão e Eva, do fruto proibido, e aí havia já um plano da redenção, um plano de salvação, né? E se acontecesse? Infelizmente aconteceu, né? Que vivemos hoje. E também, quando ele deu ali a aliança no Monte Sinai, e se o povo não obedeceu? O povo respondeu que obedeceria, né? A gente viu aí em Êxodo 19, 7 e 8. Nós obedeceremos. Mas se o povo não obedecer, o que vai acontecer? Então, ali, da redenção, da salvação, entrou em execução através do santuário, através ali dos rituais do sacrifício, que simbolizava também Jesus ali. A graça sempre esteve presente, tanto ali na criação, quanto na aliança do Sinai e também o santuário, e também para nós hoje, através do sacrifício de Jesus. Então, a graça está presente em todo o tempo, porque realmente não é pelas nossas próprias forças. Deus, ele sempre nos resgatando, nos salvando, nos puxando, porque nós, por nós mesmos, não temos poder nenhum de salvação. É só em Jesus Cristo. Posso Perfeito. comentar também? Pois não, Eliana. Sobre esse faremos tudo, né? Deus gentilmente convidou Israel para ser seu povo da aliança. Eles haviam oferecido um pacto baseado na graça. E qual foi a resposta deles, né? O povo todo respondeu unanimemente: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então Israel prometeu solenemente ao Senhor que seria obediente e faria tudo o que ele dissesse. E haveria também algo de errado nessa resposta? Então, não era digno de Deus que Israel desse uma resposta positiva àquela oferta? Sim, mas nossa resposta deve ser caracterizada por uma observação adicional para o Senhor. A aceitação da resposta dependia também da intenção, motivação e não pronunciadas pelo povo. A motivação por trás daquela resposta, faremos tudo, ele pode ser legalista
e autorredentora, ou reduziria a uma aliança de Deus a uma aliança de obras? Ou ainda, poderia ser uma não legalista, indicando que Israel tinha aceitado a intenção e o plano de Deus. Ao responder de forma não legalista, os israelitas perceberiam sua total dependência da misericórdia de Deus quando falhassem, como também da sua graça, lhes ajudar a obedecer em todo momento. A diferença entre essas duas possíveis motivações por trás da resposta faremos tudo, relacionada com, primeiro, Israel tentar fazer pela própria força o que Deus havia falado e com a intenção de obrigar a Deus a conceder da aliança por um mérito conquistado pelo próprio esforço, ou segundo, Israel obedecer às obrigações da aliança pela fé, por capacitadora, misericordiosamente fornecida pelo Senhor, experimentando assim as bênçãos da aliança como graciosos dons concedidos gratuitamente por Deus. A diferença está na motivação daqueles que o respondem. Perfeito, Eliana, muito obrigado. É justamente assim, ó, vamos pensar, né? Parece, só rapidamente, Elias. Deus parece que ele fez assim, ó, deixa eu fazer um test drive. Tenta aí, ó, 3 dias. Tenta obedecer por 3 dias e aí depois a gente conversa. E aí Deus, o próprio povo entendeu que não era possível. E aí Deus, ele fala assim, então, agora eu vou te mostrar como que é o meu plano. E aí ele estabelece o santuário. E o Marcão, ele falou realmente algo essencial. Sempre foi graça. É pelo amor de Deus que nós somos salvos. Sempre porque ele veio atrás de nós. Não porque nós resolvemos fazer algo de uma forma que a gente acha adequada. Não, Deus, ele sempre veio atrás de nós e sempre mostrou, né, quais são as diretrizes da vida dele. Pois não, Elias? Assim, rapidinho. Em Êxodo 19 e em Êxodo 21 é questionado ao povo, e o povo responde ao nosso voz, como está no texto. Sim, concordamos com a aliança. Isso me fez lembrar uma coisa. Os homens vão jogar bandeira. Aí chega lá no estádio, né, e todo mundo levante a mão. Todo mundo jura, todo mundo canta o hino, né? Mas aí, agora vamos embora. Vocês já são brasileiros, eu não sabia o que está acontecendo. Né? De repente, só que me fez lembrar isso, né? Isso aconteceu comigo. E tinha gente lá que levantava a mão, mas não cantava, sabia o hino. E tinha gente que não falava português. Deve ser de alguma tribo. Né? E foi todo mundo lá, recebeu lá o negócio do exército e foi para casa. Né? Documentação. Então, juramento à bandeira, né, Elias? Isso. Juramento à bandeira, né? Perfeito. Então, por 2 vezes, em Êxodo 19 e Êxodo 21, foi perguntado ao povo. O povo respondeu sim, claro. Né? Queremos tudo aí que tiver de bom. Né? Então, é só esse comentário rápido. Tá. Olha, é interessante, vamos aqui encaminhando, porque a gente precisa, né, ir para o final aqui, porque daqui a pouco começa o culto. Mas é interessante que ainda em Êxodo 19, né, Deus, ele coloca 3 pontos em relação à aliança, né, os versos 5 e 6. Ele coloca, se ouvir, era necessário que o povo ouvisse. E quantas vezes a gente vê as pessoas ignorando a voz de Deus? Ah, você ouviu? Agora vocês precisam guardar a minha aliança. Se vocês ouvirem e guardarem, aí vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. É interessante que a Alice fala aqui, ó, embora em certo sentido o Senhor os tivesse chamado, esse chamado não foi automaticamente concebido sem a escolha deles. Eles tiveram que cooperar. Até a libertação do Egito tinha envolvido a sua cooperação, né? Ou seja, se eles não passassem o sangue, eles não seriam libertos. Às vezes a gente só quer, às vezes não, né? Sempre. A gente quer o resultado sem antes trilhar o caminho, né? É aquela coisa, a gente quer o diploma sem antes estudar. A gente quer o salário sem antes trabalhar. E é necessário um processo, né? Só que
E é interessante que assim, ao longo do caminho, não é que Deus ele vai falar assim, não, ó, vai trabalhando aí e na hora que eu achar, eu volto aí e estabeleço o que eu prometi para vocês. Pois não, Elias? E eu, querendo ser professor, nem bom aluno sou. Oi, Elias? Eu querendo ser professor, nem bom aluno eu sou. Não, que isso? Não, Não. Você nos ajuda demais, Elias. Que isso? Ô Luiz, Pois não? que bom que Êxodo capítulo 24, essa aliança foi confirmada, viu? Que alívio. Pois é. Pois é. Se fosse simplesmente pela obediência, ela não duraria 3 dias, né? Se dependesse apenas da obediência do homem. E aí a gente, né, mais uma vez seguindo a questão da confirmação da função, né? O livro Caminho a Cristo, a lição vem nos trazendo. Não ganhamos a salvação pela nossa obediência. É um dom gratuito de Deus, que recebemos pela fé. Mas a obediência é o fruto da fé. E aí, por isso que a lição ela faz até esse contraste na pergunta, né? Quando Deus ele fala da salvação pela fé. A fé salva alguém? É a fé que salva ou é a obediência? Não, quem salva é a graça. Você tem que ter os 3 juntos, né? Tem que ter fé, obediência. Quem salva é a graça. Então, mas é aquela coisa, sem fé, o próprio texto fala, né, que sem fé sem fé é impossível. Possível. Se você não está acreditando naquele que está falando para você o que ele vai fazer, como que você quer ser salvo? Me explica. Como que você quer ter a graça? Me explica como, se você não está confiando nele, né? E creia que ele existe. Pois é. E aí, no caso, a gente vê, né? Infelizmente, que o povo não entendeu qual era a sua real função. E aí, assim, o povo vive de... Deus ele faz muitas promessas, mas ele nunca deixou de cumprir nenhuma. O povo fez várias promessas e descumpriu todas, né? Então, por aí das nossas promessas e das promessas de Deus. E aí, por isso que a lição de quinta-feira ela vem falando justamente dessa parte, né? Que infelizmente o povo entendeu que eles precisavam fazer algo para merecer. Eles queriam, né? Desenvolver alguma forma para que eles achassem justo, né, esse contrato, esse acerto, né? Não, só Deus está dando aqui alguma coisa, a gente não vai fazer nada, né? E aí, infelizmente, deturpou-se aquilo que Deus gostaria que acontecesse. A lição ela até salienta aqui, né? As obras em si mesmas, por mais puros que sejam os seus motivos e por mais sinceras e numerosas que sejam, não podem nos tornar aceitáveis aos olhos de um Deus santo. Luiz? Manda ele, Jeremias. Há uma semelhança aí, né? Trazendo para os nossos dias, porque isso também ocorreu com Israel. Israel tentou se justificar por conta própria. Todas as vezes que ele quebrava a aliança, ele tinha uma justificativa. É muito, muito próprio do ser humano isso, viu? É por isso que a justiça de Deus tem que vir pela fé. Só um detalhe. E aí Deus compara a nossa justiça como um trapo de imundícia. Não adianta se justificar. Só um detalhe. A aliança que Deus instituiu com o homem, com Noé, ele fez como? De maneira... Ele apenas transmitiu, ele apenas falou, né? Dialogou com Adão. Quando foi com Noé, também foi conversando. Quando foi com Abraão, aonde está escrito? Cadê? Né? Onde é que Deus colocou algum papel? Em todas elas foi pela fé. Quando foi com Moisés, falou assim, não, peraí, Moisés, a gente precisa
mostrar que a coisa é um pouco mais séria. Então ele foi lá e colocou no papel, né? Nas tábuas de pedra. E aí a aliança passou a ter um outro sentido também, né? Mas ela não perdeu o seu objetivo inicial, que sempre foi a salvação do homem. A todo momento Deus ele se relacionava com o homem para trazer salvação a ele. E aí a lição diz assim: a aliança do Sinai, apesar de ter vindo com um conjunto muito mais detalhado de instruções e leis, foi concebida como uma aliança de graça, tanto quanto todas as outras alianças anteriores. O problema não era a tentativa do povo de obedecer, porque a aliança existia que eles obedecessem. O problema era o tipo de obediência que eles queriam prestar a Deus. Pois não, Elias? Não fiz nada, não pedi, não. Sem comentário? Não, acho que só para você abrir uma boca, só. Obrigado. E, bem, tá certo. Bem, deixa eu só avançando aqui. Então, eu pincei um ponto aqui do texto do comentário adventista, né? Que a escravidão é gerada por se procurar viver de acordo com a religião legal, pelo esforço de cumprir as reivindicações da lei em nossa própria força. Ou seja, Deus ele quer nos libertar, mas nós insistimos em nos tornar escravos com algo que deveria nos libertar, né? Infelizmente, o povo não entendeu qual era o real propósito de Deus aqui. E outro ponto interessante que eu queria salientar sobre a palavra que fala, né? A Eliana gosta bastante dessa parte aqui, até pelo estudo dela, né? Fala assim, ó, assim como a expressão hebraica goel, não sei se é assim se fala, tá, Eliana? Desculpa até se estou errado. Em Êxodo 6:6, revelou Cristo como o potente redentor de Israel. E há 4 termos gregos no Novo Testamento que expandem o conceito de Cristo como nosso parente redentor. Ela vem as palavras do grego, né? Agorizo, exagorizo, lutro e apolutrosis. E aí vem falando aqui qual é o significado de cada um, né? No caso, a primeira palavra grega para redenção, que é o agorizo, nos diz que Cristo veio à Terra para observar o estágio da nossa decadência e para inspirar pessoalmente a nossa escravidão, para inspecionar pessoalmente a nossa escravidão a Satanás. A segunda palavra, o exogorizo, que também é redenção, declara que Jesus não veio apenas para inspecionar a nossa condição, mas para nos remover permanentemente do poder de Satanás. A terceira, lutro, tem 2, que também é redenção, nos diz que Jesus estava tão dedicado a nos libertar do domínio de Satanás que estava disposto a pagar o preço do resgate por sangue. E a última, apolutrosis, ela nos diz que além de nos libertar permanentemente do domínio de Satanás, Jesus nos instaurou a posição de filhos de Deus. Quando a gente vê todas essas demonstrações, né, de que e do que Cristo fez por nós, não tem como nós não nos movermos em direção a Ele, em entregarmos a nossa vida dia após dia a esse Deus tão maravilhoso, a aceitar a promessa da aliança que Ele fez conosco, a promessa de que Ele nos libertará de verdade de tudo que nos prende a esse mundo e de que Ele vai, muito em breve, nos trazer para uma terra totalmente restaurada, totalmente diferente daquela que hoje, infelizmente, nós conhecemos, mas que é necessário dentro do processo para que nós tenhamos a verdadeira salvação, a redenção por meio de Cristo. Pois não, Luiz, a gente percebe, não foram poucas as tentativas de Deus fazer uma religação com a humanidade, né? Ele tentou com um casal, depois tentou com uma pessoa,
que é Abraão, Isaac e Jacó, e depois tentou com a nação, Israel. E hoje a tentativa dele é com uma congregação, com a igreja, para permanecer essa aliança, até a efetividade da aliança. Nós vemos ao longo da história da humanidade, nos períodos bíblicos, que Deus sempre tomou iniciativa de formas, de várias maneiras. E hoje ele faz com a igreja, não com uma nação. Igreja, ela se subentende do modo geral, global, para alcançar a humanidade. Por isso que o sinal que nós aguardamos da volta de Jesus é quando todo o evangelho for pregado, então virá o fim. Posso fazer um comentário rápido também a respeito de uma curiosidade sobre a fé que vocês estavam falando tanto também, né? Por favor. Aí eu me lembrei de um trecho que eu li do livro do Rodrigo Silva, né? Que tinha mais ou menos assim, né? Quantos ateus a gente não tem nas religiões, né? Porque ele menciona Jean Meslier, que ele nasceu em 1664 e morreu em 1729. Ele era um ateu convicto, permaneceu padre, celebrou missas até o final de sua vida, fez casamento e era ateu. Então imagina quantos ateus a gente também não tem nas religiões. E aí é onde entra o ponto da fé. Eu só queria comentar isso. Perfeito, obrigado, Eliana. Eu só queria finalizar com um outro ponto aqui. Primeiro, assim, quando fala de três elementos, né, da aliança. O primeiro elemento dessa aliança foi o desejo expresso de Deus de fazer da nação hebraica um tesouro pessoal. Deus queria o povo ali, o seu povo. O segundo ponto é que Yahvé planejava fazer de Israel um reino de sacerdotes. Ou seja, vivessem aquilo que ele estava colocando para eles. E o terceiro ponto dessa aliança focalizou o desígnio de Yahvé, de que Israel se tornasse uma nação santificada. E um último ponto, o evangelho é a lei revelada, nada mais nem menos. A lei aponta para Cristo e Cristo aponta para a lei, né? Não é possível separar um do outro. Isso está no Sinais dos Tempos de 25 de fevereiro de 1897. Não pode se desvincular uma coisa da outra. A lei aponta para Cristo e Cristo aponta para a lei. Então, nós temos que entender que sem esses dois elementos não é possível obter a devida salvação que Deus quer nos dar. E aí, em relação à fé, né? A Bíblia fala muito de obras e fala de fé. E aí a lição ela tem um pequeno ponto, né? Que diz assim, ó: revelamos nossa fé por nossas obras, e as obras fortalecem a fé. As duas também estão diretamente vinculadas. E aí eu queria fazer uma última pergunta para a gente fechar. O que há no caráter de Deus que nos faz sentir confortáveis em entrar no relacionamento de aliança com Ele? O que há no caráter de Deus que nos faz sentir confortáveis em entrar no relacionamento de aliança com Ele? Pode responder, pessoal. Confiança. Amor. Amor. Mais alguém? Confiança, amor. Perdão pelos pecados. Eu vou, não querendo fazer um comentário político, mas só para pegar um fato recente, né, que nós tivemos aí, onde teve uma situação aí que o Gilmar Mendes falou que ele não compraria um carro se fosse vendido pelo Sérgio Moro, uma coisa assim, né? Pergunto, conhecendo o seu caráter, você faria uma aliança com você?
conhecendo o caráter do ser humano, você faria uma aliança com o ser humano? Tem muitos que decepcionam a gente, né? Então, o ser humano é muito volátil. Olha, eu penso o seguinte, que você só faz uma aliança com o ser humano quando está apaixonado. É bem por aí. É, bem isso aí, Elias. Gerê, libera o áudio aí, Gerê. Gerê tá sem áudio. Na Santa Ceia, temos um exemplo disso, quando Jesus falou, olha, onde vocês há de me trair. E a Bíblia diz que todos os discípulos falam assim, sou eu, Senhor? Quer dizer, todos eram potenciais em trair. A condição humana, nossa condição humana, né? Nós temos que nos incluir. Olha, não é confiável. Bem, é justamente por nós conhecermos o caráter de Deus é que nós podemos acreditar nessa aliança dele. É justamente porque esse Deus ele se mostra tão maior, superior em caráter, que nós podemos acreditar na aliança dele. É interessante que a gente vê que Deus ele nos ama tanto, que mesmo conhecendo o nosso caráter, ele quer firmar uma aliança conosco. Eu não fecho um contrato com alguém que eu sei que rouba, que frauda, que faz coisas ilegais, né? Mas Deus, ele olha para a nossa condição, ele conhece a nossa condição, e ele fala assim, não, eu quero ter uma aliança com você. Só que eu quero ter uma aliança para que eu te mostre que ela pode ser muito melhor do que aquilo que você imagina que seja bom, né? E é isso que Deus ele quer nos oferecer, algo que seja extraordinariamente melhor do que aquilo que nós, no nosso melhor anseio, poderia achar que seria bom, né? Por isso que a Bíblia fala, eu gosto muito do texto que ele fala que nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais passou na mente humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é algo extraordinariamente maravilhoso, é sensacional, né? É realmente o amor de Deus. É por isso que nós exaltamos os méritos de Cristo. Perfeito. É a Graça ou é o pastor Hugo que entrou aqui? Ô, Graça, é a Graça ou o pastor Hugo que está acompanhando a lição aqui com a gente? Bem, não havendo resposta. Não havendo participação. Ô, Gildão. Socorro! É a Graça, Luiz. Desculpa, é porque eu estou com fone de ouvido e eu larguei o celular, perdão. Não. Graça, você faz a oração final para a gente, por favor? Posso fazer, não vou abrir o vídeo, tá? Não, fica. Dá para fazer agora? Pode orar, Graça, por favor. Bom dia a todos. Bem, né? Tá? Porque eu estava tentando entrar no link, só que o Hugo falou para mim que não foi disponibilizado e a gente não pode ir para a igreja, infelizmente, né? Aí eu acabei de entrar aqui pensando que eu estava tendo pelo Zoom, aqui não tinha link. Mas tudo bem, né? Então ela está batendo, né, Luiz? O culto vai ser pelo YouTube. Isso. A gente está finalizando a lição. Daqui a pouco vai começar o culto. Tá bom. Você faz a oração para nós, então, para finalizarmos? Graça.
acho que a Graça não está nos ouvindo. Ih, caiu. Ô, Gildão, você ficou muito quieto hoje. Tá por aí, Gildão? Aquela voz poderosa. Oi. Opa. Ô, Gildo, finaliza pra gente uma oração, por favor. Sim, a gente ora, sim. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, te agradecemos, Deus, por este momento onde foi aberta a tua santa palavra, Deus. A gente vê que vários comentários, né? Pedimos, Deus, a sabedoria dos altos céus, que nós possa compreender, sim, mas nós possa pôr em prática na nossa vida, Deus, e a gente, de cada dia da nossa vida, Deus. Pedimos a proteção do céu, pedimos também a tua santa bênção do céu sobre a tua igreja, Deus, sobre cada família, seja abençoada e protegida por teu santo poder, e depois também os minutos que se seguem, Deus, seja inspirado pelo teu Santo Espírito, que nós tenhamos um sermão inspirado pelo teu santo poder. Tua paz em nossos corações, nos abençoa, perdoa nossas falhas, ilumina nossos caminhos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Luiz, a internet caiu aqui, menina. O que está acontecendo? Pois é, Graça. Eu acabei pedindo para o Gildo fazer oração para a gente, mas obrigado por participar aqui com a gente. Bom dia, Graça. Tudo bem, sem problema. Obrigada, Gildo, pela oração. Peguei no finalzinho, mas deu para falar um amém ainda. Tá certo. Bem, pessoal, então, ao longo dessa semana, nós vamos estudar aí sobre a lei da aliança, né? Então, vamos destrinchar um pouco mais essa introdução que nós fizemos, né, sobre a lei, e também, querendo ou não, sempre pensar, né? E aí, existe uma aliança? Qual a diferença de uma e da outra, né? Você quer falar alguma coisa? Eu peço para colocar na lista das coisas não confiáveis, além da humanidade, a internet. Não confio. Não, fica tranquilo. Bom culto. Pessoal, vamos pro culto. Feliz sábado. Deus abençoe vocês. Luiz, não entrou sinal, viu? Oi? Não entrou o sinal do YouTube ainda da igreja. Isso. O pessoal tá finalizando aqui. A gente já vai começar. Tá bom? Daqui a pouquinho já libera. Tchau. Okay. Feliz sábado. Feliz sábado. Obrigado a todos. Deus abençoe. Feliz sábado a todos. Tchau, pessoal. Maravilhosa lição. Um abraço. Não sai. Um abraço. Tchau. Se não sair, ele sai. Tô saindo. Feliz sábado, Gildo.